Então vamos lá, começar aqui. Vou compartilhar já a tela. Bom dia para todos. Estão compartilhando. Estou só vendo aqui no celular para ver se vai para a tela cheia. Tudo certinho aqui. Bom, gente, então, iniciando o nosso novo módulo de diabetes. Então, como a gente tinha conversado, a disciplina é dividida em módulos. Então, o próximo agora é de diabetes. Eu sou uma pessoa, vocês sabem que eu falo muito com as mãos, mas eu não vou poder. Vou tentar me segurar, porque realmente estou meio limitada. Então, se eu tivesse meio engessada, é por causa disso, que vocês sabem que eu sou inquieta. Bom, gente, então entrando aqui no mecanismo de controle glicêmico, então, como que a glicose se comporta dentro do organismo da gente, aqui são conceitos básicos, né? Então, quando a gente toma um café da manhã, faz uma refeição, a gente aumenta a glicemia em relação ao jejum, essa glicose vai se ligar às células beta do pâncreas e vai estimular a liberação de insulina. A quantidade de insulina liberada é proporcional à quantidade de carboidrato que a gente ingere e dentro da célula isso vai fazer o quê? O transporte da glicose vai acontecer para dentro da célula, estimulando a síntese de glicogênio, glicólise, síntese proteica e lipogênese. Então, isso a gente chama de fase anabólica, a fase onde a gente vai armazenar esses nutrientes que estão entrando a nível celular. Agora, ao contrário, se uma pessoa tinha uma glicemia em jejum em torno de 100 e essa pessoa passa 12 horas sem se alimentar, nós vamos ter o mecanismo reverso, porque a ideia é o quê? É pegar os estoques de glicose que a gente tem a nível celular e trazer essa glicose para o sangue. Então, quando a gente fica em jejum, a gente não tem secreção de insulina e essa diminuição de glicose determina nível de sistema nervoso central, de adrenal e de pâncreas, a liberação de hormônios que a gente chama de contrarreguladores de insulina, são aqueles hormônios que vão levar a glicose de volta para o sangue. No caso, a CTH, GH, cortisol, as catecolaminas e glucagon, então por isso que a gente fala que são os hormônios hiperglicemiantes. E como que eles vão fazer isso? Quebrando, né? Fazendo a lise. A lise, então, vão quebrar lá do glicogênio, da neoglicogênese do fígado, da lipólise, da proteólise, e vão fazer com que isso, essa glicose acabe voltando para o sangue. Isso aqui é conceito de bioquímica básica, né? Então, exemplificando, o alimento entra, aumenta a glicose, vai haver estímulo da célula beta para a liberação de insulina, que vai fazer com que o fígado absorva e armazene a glicose sob forma de glicogênio. Ao mesmo tempo, esse aumento da glicose vai inibir a célula alfa, responsável pela produção de glucagon. Quando a glicose cai, vai haver o quê? Um estímulo daí da célula alfa, que é a célula que vai liberar o glicagon, para que esse fígado quebre, então faça a lise da glicose para que vá para a corrente sanguínea. E, ao mesmo tempo, a queda da glicose inibe a célula beta, porque não vai haver produção de insulina quando a gente estiver com a glicose baixa. Isso é fisiológico. Se a gente ficar mais tempo em jejum, então essa resposta ao jejum, esses estoques de glicose que a gente tem no fígado, isso dura um certo tempo. A partir aí do segundo dia de jejum, o que vai predominar? Aí vai predominar a quebra de glicose vindo do tecido adiposo, a lipólise, e vão entrar ácidos graxos na circulação e todas as células vão utilizar esses ácidos graxos. Tanto que se a gente dosar ácido graxo em uma pessoa em jejum ou uma pessoa que faça uma dieta pobre em carboidrato, porque daí ela não vai ter essa entrada da glicose, ela vai começar a quebrar dos estoques de gordura. Então a gente vai ver a presença de corpos cetônicos ou cetogênese, né? Isso que se baseia aquelas dietas low carb ou dietas que façam a quebra de gordura. Né? Então, são dietas que vão fazer quebra de gordura por cetogênese. E esses ácidos graxos livres vão ser transportados até o fígado e vão ser oxidados. Esse mecanismo se chama beta-oxidação. São oxidados em ácido acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Então, essa é a fase catabólica. Então, são esses ácidos que a gente vê na cetoacidose diabética, porque começa a ocorrer esse tipo começa a ocorrer essa reação
realmente por falta de insulina, esse processo todo começa a acontecer. Bom, então agora aqui exemplificando, né, então, o diabetes é uma doença extremamente prevalente, então veja aqui dados da IDF, que é a International Diabetes Federation, de 2025. A estimativa é que a gente tem atualmente 589 milhões de adultos diabéticos e que isso vai aumentar para 853 milhões em 2050. Então vocês vejam, são números impressionantes e falam sobre a magnitude dessa doença a nível mundial. Prevalência no Brasil em torno de 10,5%, mas há algumas cidades, né, não se sabe ainda. Eu particularmente já procurei, mas não tem uma justificativa. Ribeirão Preto, aqui no Brasil, chegando perto de 15% de incidência. Então aqui a gente passando um casozinho simples, tá? Por exemplo, um homem de 54 anos, hipertenso, sem diagnóstico de diabetes, que fez alguns exames para prostatectomia e leva ao seu cardiologista. Ele usa o mesartano, hidroclorotiazida, estalopram, tem um IMC de 28,6, uma glicemia de jejum normal, mais uma glicada de 6,1. Colesterol de 265, aumentado, HDL 46, LDL 110, creatinina 0,9, tá? Então, esse paciente nós vamos classificar como, num primeiro momento, um paciente desse com uma glicemia de jejum normal, mas a glicada alterada, quer dizer, uma glicada acima de 5,7, ele vai receber um diagnóstico de pré-diabetes. Então, eu trouxe esse casozinho aqui, num primeiro momento isso seria um pré-diabetes. No decorrer da aula, vocês vão ver que numa condição dessa, a gente precisa aprofundar até um pouco mais o caso para afastar eventualmente até o diabetes. A gente precisa de mais um teste aí para que a gente possa chegar a uma conclusão. Mas vamos lá, os critérios de um paciente pré-diabético, quais seriam? A glicose de jejum entre 100 e 125, a glicose 1 hora após 75 gramas de glicose entre 155 e 208, 2 horas a gente ainda usa, mas hoje está sendo incentivado que se use mais o teste de 1 hora, parece que é um teste que está sendo mais fidedigno, é um teste mais fácil de ser feito, então a gente tem praticamente incentivado somente o teste de 1 hora. E a glicada, mostrando no caso anterior, uma glicada entre 5,7 e 6,4, então classifica inicialmente esse paciente como tendo pré-diabetes. E o pré-diabetes é importante, gente, então a gente tem que dar valor ao pré-diabetes, sim. Por quê? Porque o pré-diabetes já acarreta um risco de 50% maior de doença cardiovascular, já pode trazer complicações micro e macrovasculares, e há um aumento de risco de diabetes na casa aí de 5 a 10% ao ano. É claro que vai depender do nível da hemoglobina glicada. Então, vamos pegar aqui esses níveis aqui que seriam já mais para pré-diabéticos. Então, paciente com glicada de 5,5 a 6% tem risco de desenvolver diabetes em 6 anos de 9 a 25%. Agora veja, um paciente com 6 a 6,5% de glicada já sobe para 25 a 50%. E nem mesmo aqueles que têm glicada considerada normal estão livres, né? Então a gente tem que realmente ter muito cuidado, ter um estilo de vida muito regrado, a gente tem que tentar fazer a nossa parte para que a gente consiga evitar essa situação. E aí, nessa ideia, como que se dá o tratamento do pré-diabetes? Então, eu quis começar essa aula pelo pré-diabetes, daqui a pouquinho nós já vamos entrar no diabetes propriamente dito, e muito do que eu vou falar ali em termos de números, de critérios diagnósticos, eu vou passar, né, eu vou falar, comentar alguma coisa, mas eu vou passar um pouco mais rapidamente, porque eu sei, conversei com o professor de farmaco ontem, e ele já, alguns desses critérios ele já explicou bastante para vocês, então não quero ser redundante. Bom, então, o manejo do pré-diabetes no primeiro momento, gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai incentivar que essa pessoa faça o que a gente chama de mudança de estilo de vida, né? Hoje a gente fala de MEV. Então, por que que a gente vai insistir nisso? Porque há uma redução em 58% na incidência de diabetes no período de 3 anos com
redução de 7 a 10% do peso corporal, então eles deixaram aqui esse número 7, e atividade física aeróbica de 150 minutos por semana. Então veja a importância, eu vou reduzir 58% com mudança de estilo de vida, tá? Ninguém está falando de medicamento por enquanto. Então aqui, dentro da mudança do estilo de vida, o que entra? Então entra a redução de consumo de bebidas com açúcares naturais, né, sendo recomendada por estar associado ao maior risco de desenvolver diabetes. Em pessoas com pré-diabetes, o consumo de fibras já é recomendado, porque diminui o risco de desenvolver. E o que é o mais importante, não existe uma estratégia universal para prevenir ou retardar o início do diabetes. Incentivar a perda de peso estruturada em um plano alimentar saudável, com redução de calorias e gorduras e aumento de ingestão de fibras. E aliado a isso, a atividade física. Tá? Então, de onde veio essa ideia de que a gente tem que incentivar essa mudança do estilo de vida, com alimentação, atividade física, antes de pensar em medicação? É desse estudo aqui, vejam, um estudo de 2002, o DPP, a gente chama ele de DPP, onde foi comparado, né, pacientes com mudança de estilo de vida, pacientes usando metformina 850 miligramas 2 vezes ao dia, e o placebo. Então veja que no grupo da metformina houve 31% de redução no risco de progressão para diabetes, e no mudança de estilo de vida 58%. É claro que depois eu tenho até o desenrolar desse estudo, durante um tempo, depois, na sequência, se você for acompanhando o estudo por mais tempo, vai se equivalendo à mudança de estilo de vida à metformina. Por quê? Porque ninguém consegue, é muito difícil, não vou dizer ninguém porque estou generalizando, mas é muito difícil que você consiga que o paciente se mantenha, conforme os anos vão passando, com um bom controle somente com a mudança de estilo de vida, mesmo porque essa mudança de estilo de vida a gente não consegue manter a longo prazo. E daí, nesse momento, o que acontece? Aí, incentiva-se então o tratamento farmacológico. E aí o tratamento farmacológico o que eu vou falar aqui é o que é aprovado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que segue a ADA, que é a American Diabetes Association. Então, o tratamento farmacológico de início seria com a metformina. E há situações, gente, que já no diagnóstico do pré-diabetes associado à mudança de estilo de vida, já se recomenda o início imediato da metformina. Seriam em quais pacientes? Pacientes abaixo de 60 anos, paciente com IMC acima de 35, antecedente de diabetes gestacional, síndrome metabólica, hipertensão e glicemia de jejum acima de 110. Por que esses pacientes, então, a gente não vai aguardar a mudança de estilo de vida, a gente já vai iniciar com metformina? Porque são pacientes de maior risco para a progressão, trabalhos mostraram isso, então está recomendado atualmente já o início de metformina como primeira medida nesses pacientes, já desde o diagnóstico, tá? E qual dose usual de metformina fazer? Isso aqui vem do DPP também, seria 850 miligramas 2 vezes ao dia. Agora veja lá, gente. Essa é a recomendação do DPP, é o que está hoje nos guidelines, é o que se comenta. Agora, veja lá, a gente tem hoje, depois nós vamos conversar na aula de diabetes, a gente pode fazer isso escalonado, eu não preciso começar 850 2 vezes por dia já de cara, eu posso chegar nessa dose, recomendado chegar nessa dose, eventualmente até 1 grama 2 vezes por dia, principalmente de metformina XR, para que a gente tenha menos efeitos colaterais. Então, a ideia eu vou começar, então eu posso começar com 500 miligramas de metformina XR, posso começar uma vez ao dia, daí migrar para 2 vezes e tentar chegar nessa dose aí, eventualmente até um pouquinho mais. Mas a dose do trabalho que mostrou ser benéfica para evitar essa progressão é de 850 2 vezes ao dia. E qual é o objetivo? Com o tratamento é normalizar a glicemia. Então, a gente quer que a glicemia de jejum fique para baixo de 100, que é o normal, e que a gente consiga trazer a hemoglobina glicada para parâmetros de normalidade também. Posso suspender esse medicamento? Posso suspender a metformina? A resposta é sim. A gente pode suspender a metformina dependendo da eficácia e da aderência do paciente à mudança de estilo de vida. Então, se a gente conseguir que o paciente seja muito regradinho,
que consiga manter essa mudança do estilo de vida, a gente pode sim suspender a metformina, tá? Aqui agora uma consideração importante. Existem outras medicações que são eficazes em prevenir, mas que elas ainda não têm análise de custo-efetividade, então elas podem ser consideradas, mas elas não têm aquela primeira indicação como a metformina, e elas podem ser consideradas de acordo com seus respectivos riscos, custos e efeitos colaterais. Então, por isso a gente deve individualizar cada paciente. E aí, nessa ideia, quais são essas outras medicações? Então, além da metformina, a gente pode usar um medicamento chamado acarbose, que inibe a alfa-glicosidase do intestino. É um medicamento que costuma dar muito efeito colateral intestinal. Então, vou ser sincera para vocês, com as medicações melhores que a gente tem hoje, praticamente não se usa mais a acarbose, mas ainda faz parte dos guidelines, por isso que está aqui. Orlistat, vocês conhecem, é um medicamento usado no tratamento da obesidade, que elimina a gordura nas fezes e que mostrou benefício em prevenção de diabetes. Pioglitazona, a gente vai falar também na aula de diabetes, também mostrou, faz parte das TZDs, tiazolidinedionas, são medicamentos que agem também diminuindo a resistência insulínica, então ajudam nessa prevenção. Os queridinhos atualmente, né? Então, essas medicações elas têm sido tão eficazes no tratamento da obesidade e no tratamento do diabetes, que já estão sendo feitos estudos para que a gente possa usar como prevenção usar no pré-diabético como prevenção para diabetes. Os inibidores ainda do SGLT2 e de DPP4, que são medicamentos utilizados no tratamento do diabetes, ainda não são considerados na prevenção do diabetes por falta de evidências, tá, gente? Então, só para deixar claro, a gente vê vários pacientes utilizando, principalmente SGLT2, pacientes com doença cardíaca. Hoje ele é droga de primeira linha em insuficiência cardíaca, em doença arterial coronariana, então a gente vê, mas para esse intuito, não se tem evidências ainda. Então, tem evidências por tratamento do diabetes e tem evidências para tratamento de algumas situações cardíacas. Agora, veja lá esse aqui, eu vou passar rapidinho, não quero que vocês, depois quem quiser ler com calma. Isso daqui são as recomendações desse ano, né, de 2026, da American Association of American Association of Clinical Endocrinologists, tá? A gente chama de AACE, e que já coloca aqui, se a gente for ver, ó, eu coloquei aqui, fiz um recorte, ó. Então, se a gente tem um objetivo de uma perda de peso de 7 a 10%, que é o que a gente falou, que é o nosso objetivo como mudança de estilo de vida que pode retardar progressão para diabetes. E se eu tenho algumas comorbidades presentes aqui, por exemplo, tá? Então, doença cardiovascular, ou doença hepática gordurosa metabólica, então eu estou autorizada já a iniciar com semaglutida. Se eu tiver apneia obstrutiva do sono, eu estou autorizada a iniciar com tirzepatida. E mesmo que eu não tenha comorbidade, eu posso ir para essas drogas também, né? Então, tirzepatida, semaglutida, e lá nos Estados Unidos eles têm fentermina e topiramato misturados, uma associação que a gente não tem aqui no Brasil. Então, assim, e aqui, eventualmente, se não funcionar, considerar até cirurgia bariátrica. Então, o que a gente ainda não está adotando isso aqui, tá, gente? No sentido assim, o ADA e a SBD, eles continuam colocando a metformina e aquelas outras drogas que eu passei para vocês ali, como opção, mas a metformina em primeiro lugar. Só que aqui a gente já tem que levar em consideração que depende do que a gente quer para o paciente. Então, o que esse algoritmo quer dizer? Ele quer dizer que tem situações ali que é mais importante eu utilizar uma medicação dessas do que eventualmente a metformina na prevenção, né? Então, ela já está entrando. Então, na verdade, isso aí vai ficar mesclado, né, gente? Porque o paciente que vem, ele geralmente é um paciente com sobrepeso, é um paciente obeso. Então, a gente iniciar com esses análogos, com os benefícios que a gente tem hoje, a gente vai ter que individualizar e estaria autorizado a fazer também, tá? Mas ainda como primeira linha
pelas recomendações que a gente tem da SBD, né, eles ainda não fizeram uma atualização nisso aí, então está a metformina, mas na prática clínica é claro que a gente faz tudo meio junto, né, então a gente faz o análogo e usa a metformina também, ou a gente faz somente o análogo, tá, então só para deixar claro, isso aqui é de agora, acredito que a ADA para o diabético, a ADA já coloca que a metformina não necessariamente vai ser a primeira opção, tá? Já começou a aparecer isso, então já vai vir para o pré-diabético. E então a gente está aqui trazendo alguma novidade para vocês, mas que a gente precisa esperar a atualização dos guidelines da SBD. Se vocês forem olhar lá, tá? Então vocês vão ver que ainda está aquilo que eu comentei até agora. Bom, então entrando no diabetes propriamente dito, o diabetes é uma doença do metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas e que é caracterizado por um aumento da glicose, resultante do defeito da secreção de insulina pela célula beta, da resistência insulínica ou de ambas, né? Porque geralmente começa com a resistência à ação da insulina e vai causando essa resistência, a insulina não consegue fazer sua ação, a glicose não consegue entrar dentro das células da forma adequada e essa hiperglicemia vai gerando uma hiperinsulinemia compensatória que vai causando uma agressão às células beta e fazendo com que elas se percam no decorrer dos anos, tá? Então, na verdade, a ideia é assim, a gente vai ter uma falta de secreção e associada em grande parte à resistência insulínica que leva a essa deterioração da célula beta. A hiperglicemia crônica do diabetes está associada a várias complicações, disfunções e insuficiências de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, coração e vasos. E o grande problema dessa doença, gente, é o quê? É que metade das pessoas que têm não sabem que tem. Então, ela é uma doença traiçoeira. A pessoa, ela não sente nada. Ela pode estar ali com 200, 300 de glicemia e não ter sintomas. Às vezes a gente é chamado num hospital para atender algum paciente. Ah, olha, venha fazer uma avaliação, tem um paciente infartado aqui que tem diabetes. Aí, quando você chega, você pergunta: "Ah, o senhor é diabético há quanto tempo?" "Não, não sou diabético." Então, a pessoa ela já teve uma complicação da doença sem que ela nem soubesse que tinha a doença. Então, por isso, hoje, a gente tem incentivado muito o quê? O rastreamento, né? Que as pessoas façam check-up, que as pessoas façam os exames, que as pessoas, principalmente quem é de grupo de risco maior, quem tem história familiar, para que a gente possa descobrir esses casos de, eventualmente, pré-diabéticos. Vocês viram que a gente consegue evitar que a doença se desenvolva e se não forem pré-diabéticos, que sejam diabéticos, que já iniciem o tratamento para evitar que tenham a complicação o quanto antes. Então, aqui só para mostrar para vocês que no momento do diagnóstico, então, a gente já tem um atraso, olha, de anos, às vezes 7, 10 anos, quando começa o declínio aqui da função pancreática, a pessoa já está perdendo as células e no diagnóstico já se passou muito tempo aqui de perda de células que a gente podia ter feito alguma coisa para evitar esse desfecho. Então, classificando, gente, os tipos de diabetes, eu vou me ater, assim, aos principais, que é o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mas existem, claro, diabetes estacional, que vocês vão trabalhar. Eu tenho até uma aula separada de diabetes estacional, depois até posso, quem tiver interesse, a gente pode trocar uma ideia, mas quem vai trabalhar isso com vocês é a professora Marcela, na obstetrícia. Alguns outros tipos de diabetes genéticos associados a endocrinopatias, né? Isso aqui nós não vamos nos deter. Então, tem várias doenças, vocês já aprenderam: acromegalia, síndrome de Cushing, que pode cursar com diabetes, doença de pâncreas exócrino, precisa, às vezes, um câncer de pâncreas, uma pancreatite crônica, que às vezes precisa operar e você acaba perdendo muita função do órgão, associado a infecções e secundários a medicamentos. E aqui eu só quero trazer uma novidade, que é o que tem se falado, né, de um diabetes associado à estatina, é muito raro, tá? Então é um caso a mais a cada 1.000 pacientes por ano de exposição. E parece que seria relacionado a uma resistência insulínica nos adipócitos e a nível muscular,
tá? Por uma inibição da expressão da GLUT4. Então, GLUT4 é a proteína transportadora, né? Que vai trazer a glicose para dentro ali das células. Então, o que acontece? Essa proteína transportadora de glicose não estaria bem expressa, e haveria, então, essa resistência nesses órgãos, mas é claro que tem pacientes que têm mais risco, principalmente os com glicemia de jejum alterada, já com síndrome metabólica, e em uso de altas doses de algumas estatinas, como a rosuvastatina, coisa aí de 40 miligramas de, atorvastatina em torno de 80, são doses que a gente nem usa, né? Assim, 40 miligramas, às vezes eu vejo cardiologista usando, mas eu acredito que haja outras opções que a gente possa fazer para evitar usar doses tão altas. E menor risco com pitavastatina e pravastatina. Porém, deixar bem claro aqui, gente, que eu não quero causar essa ideia de que, meu Deus do céu, então agora não vamos usar estatina porque causa diabetes. Não. Lembrar que o paciente diabético é um paciente de alto risco para doença cardiovascular e a gente vai quantificar esse risco, a gente tem essas calculadoras de risco, e assim, o benefício supera em muito o risco. Então, nós não vamos deixar de usar a droga só porque há essa correlação. Como a gente colocou no slide anterior, que tem uma correlação com algumas medicações, né, podendo fazer isso, daí a gente trouxe aqui só para trazer uma novidade. Aqui também eu vou passar rapidamente, que eu sei que o professor Gustavo já conversou com vocês, mas então, diabetes tipo 1, gente, é uma doença autoimune, então há uma agressão da célula beta, são anticorpos que vão lesar a célula beta, e tem que haver uma predisposição genética, alguns HLAs mais associados, só que como toda doença autoimune, vocês vão ver que eu vou conversar depois sobre Hashimoto, que é a principal causa de hipotiroidismo, né? É uma doença autoimune. A gente vai ver que doença de Addison, que é a insuficiência adrenal, também é autoimune. Então, o mecanismo de lesão das glândulas por esses autoanticorpos é o mesmo em todas essas doenças autoimunes. Porém, a gente tem que ter uma genética favorável e essa genética entrar em contato com alguns fatores ambientais. Ele responde por 5 a 10% dos pacientes com diabetes, ocorre em qualquer idade, mas é uma doença mais da infância e da adolescente. A instalação geralmente é abrupta, gente, é uma falta de insulina aguda e pode acontecer cetoacidose em 1/3 dos casos. Tem muitos sintomas, justamente por ser abrupta, e vai necessitar de insulina para o tratamento. Quais seriam os principais anticorpos relacionados à agressão da célula beta? Então, o anticorpo anti-ilhota, o anticorpo anti-insulina, o anticorpo anti-GAD. O anti-GAD é muito importante para a gente, tá? Então, antidescarboxilase do ácido glutâmico. Por que que ele é muito importante? Porque ele está presente em 80% dos pacientes e é o que mais persiste. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente vai usar o anticorpo anti-insulina. Se a gente já tiver iniciado a insulina para o paciente, ele pode vir negativo, então ele não vai ter esse valor, né? Assim, a gente vai perder esse parâmetro. Já o anti-GAD não, ele permanece por até 10 anos, então a gente vai conseguir, né? Então, ter a permanência dele por mais tempo. E aqui esses dois são menos dosados, a gente não tem, assim, tanto na nossa prática clínica, mas pode ser dosado o IA2 e o IA2B e o antitransportador de zinco, tá? Eles geralmente precedem a hiperglicemia por meses a anos, no estágio de pré-diabetes, e quanto maior o nível dos autoanticorpos e mais elevados seus títulos, maior a chance de desenvolver a doença. Isso é uma coisa básica. Um ou mais deles vão estar presentes em 85% dos pacientes ao diagnóstico. E como eu estou falando ali, que eu falei para vocês, que tem a genética favorável, mas que a gente precisa ter contato com alguns fatores ambientais, então aqui o principal contato seriam vírus, fala-se muito no Coxsackie, mas vírus da cachumba, rubéola, sarampo, então assim, o paciente predisposto entra em contato com esses fatores e acaba desenvolvendo anticorpos que vão agredir as células betas. Alguns fatores alimentares, porque podem causar inflamação, proteína do leite de vaca, né? Então, se comenta aqui que bebês expostos a leite de vaca antes dos 4 meses de idade poderiam ter
alguma associação ali com inflamação da célula beta. O trigo poderia causar uma estimulação imune inapropriada em indivíduos suscetíveis, e existe uma associação grande de diabetes tipo 1 com doença celíaca, né? Olha, celíacos têm diabetes tipo 1 em 5 a 10%. Consumo exagerado de cafeína na infância pode aumentar a secreção de insulina e fazer um estresse na célula beta, aumentando o risco de DM1. E aqui, estresse psicológicos numa idade muito jovem, então em crianças menores de 2 anos podem afetar a função imune e pode aumentar contrarreguladores, levando a risco de diabetes, tá? Então aqui só para vocês verem, esse gráfico vocês vão ver em outras aulas também, quando eu falar em doença autoimune. Então a predisposição genética, um desencadeante ambiental, e aí vai fazer uma lesão da célula beta, tornando aquela célula beta suscetível a gerar autoanticorpos. Então a célula beta vai estar agredida e ela vai agir como se fosse um antígeno e vai acabar desenvolvendo os anticorpos ali que vão acabar agredindo, e nisso a gente evoluir então a fase de pré-diabetes e depois o diabetes propriamente dito. Tá? Aqui eu trouxe, gente, uma condição que é um diabetes que a gente chama de 1,5, que é o LADA. Tá? Então, esse diabetes, para mim, ele tem uma importância, porque eu tenho. Agora, a gente acabou de encaminhar até um trabalho para o Congresso Brasileiro de Endócrino, que vai ser em agosto, que era justamente uma cetoacidose numa paciente que estava em uso de SGLT2, que a gente vai ver na próxima aula, que pode fazer o medicamento, pode fazer cetoacidose, e principalmente porque ela estava sendo tratada como diabetes tipo 2 e na realidade ela era um LADA, então ela tinha que estar sendo tratada com insulina. E foi feito um diagnóstico errado e mantiveram ela no medicamento via oral, sendo que ela tinha que estar usando insulina e por isso facilitou o desenvolvimento da cetoacidose. Mas na realidade, esse diabetes ele expressa características tanto de diabetes tipo 1 quanto de diabetes tipo 2. Então veja, ele acomete pacientes mais numa faixa etária mais avançada do que os diabéticos tipo 1, geralmente acima de 30 anos. Ele não tem, como o DM1, ele não se apresenta com cetoacidose diabética no início e nem hiperglicemia acentuada, tanto que os pacientes eles são tratados no início de pelo menos 6 meses a 12 meses aí, né, geralmente a gente fala em torno de até 6 meses, alguns um pouquinho mais, eles são tratados com hipoglicemia antes orais, porque o quadro ele abre um quadro mais lento, então é aquele diabetes num paciente um pouco mais velho, mas que as glicemias não são tão altas, ele não tem tanto sintoma, então ele recebe às vezes um diagnóstico de diabetes tipo 2 e vai começar o hipoglicemiante oral. A grande diferença é o quê? É que depois, passado esse período inicial de 6 meses, ele começa a perder o funcionamento da célula beta, por quê? Por uma agressão do anti-GAD, porque ele é um diabetes autoimune, então ele tem toda a cara de diabetes tipo 2, mas ele vai ter o anticorpo positivo que vai começar a lesar a célula beta, e aí ele vai evoluir como se fosse um diabetes tipo 1 necessitando de insulinoterapia. Se a gente for comparar com os DMs2, então eles tendem a ser mais jovens, eles têm um IMC menor, isso é uma característica importante também, porque o diabetes tipo 2, mais de 85% têm sobrepeso ou obesidade, e eles têm menos prevalência de componentes da síndrome metabólica, mas têm necessidade mais precoce de insulinoterapia. Então, só lembrar que existe essa condição, que é um diabetes intermediário entre o 1 e o 2, muitas vezes feito o diagnóstico inicial como se fosse 2, manejado como se fosse 2, mas daí a gente tem que desconfiar na sequência se ele for perdendo funcionamento muito rápido de célula beta, que possa ser um LADA, e aí a gente dosa o anti-GAD. Tá? Por que o anti-GAD? Porque é aquele que eu comentei que permanece positivo por mais tempo, né? Ali a gente viu no slide anterior. Bom, aqui só depois vocês, não vou ler isso, é para vocês quando forem estudar, tem aqui os 3 diabetes e as distinções entre eles. Diabetes tipo 2, 90 a 95 por caso, responde por 90 a 95 por caso dos casos de diabetes, acima de 80% tem excesso de peso e componentes de síndrome metabólica. Ele é multifatorial, onde a gente tem prejuízo na secreção e ação de insulina. A nível de receptor
celular, sendo iniciado pela insulinoresistência, tem uma deficiência de insulina menos severa que no DM1, é mais frequente após os 40 anos, mas hoje tem sido visto em crianças, né? Vamos deixar bem claro, devido ao estilo de vida, devido à obesidade. Tem um grande período assintomático e raramente você vai ter sintomas clássicos de cetoacidose, só em condições específicas e muito graves. Pode ser visto em agregados familiares, né? Então tem relação com o histórico familiar. Pode requerer insulina, gente. DM2 vai ter momentos durante o tratamento que a gente pode ter que fazer insulina. Vou dar um exemplo simples. O uso de corticoide, né? Então, o paciente é diabético tipo 2, usa hipoglicemiante, mas vai precisar usar corticoide em dose alta para tratar um quadro de uma doença autoimune, uma alergia, né, uma hepatite autoimune, alguma reação, uma psoríase. E aí o que que acontece? Aí o efeito do corticoide às vezes consegue ser maior do que o pâncreas dessa pessoa consegue produzir de insulina. Então, nesse momento, a gente tem que fazer a complementação com a insulina, tá? Também em situações mais graves de cirurgia, internamentos. E, em geral, o tratamento inicial é com mudança de estilo de vida e hipoglicemiantes orais. E aqui existe, então veja lá, não é meramente a resistência insulínica e falta de insulina. Resistência insulínica, falta da secreção de insulina. Então, o Defronzo, que é um pesquisador, um diabetólogo, há anos atrás, ele nomeou 8 defeitos que o paciente diabético tipo 2 teria em sua fisiopatologia. Isso é chamado de octeto nefasto de Defronzo. Então, veja lá. Resistência periférica nos adipócitos e no músculo. Secreção deficiente de insulina. Aumento da produção hepática de glicose, porque tem resistência insulínica no fígado. Então, não detecta que a glicose está entrando e começa um mecanismo de neoglicogênese hepática. Lipólise acelerada, deficiência de incretinas, aumento do glucagon, tá? Reabsorção aumentada de glicose pelos túbulos renais e resistência insulínica cerebral, tá? Então você veja que está envolvido desde órgãos, desde cérebro, intestino, né? Então o intestino é o nosso segundo cérebro hoje, com tantos hormônios intestinais sendo descoberta, tanta coisa sendo descoberta. Então, na realidade, gente, se eu tenho a resistência insulínica, né? Então eu vou começar a ter aquelas situações que a gente comentou no primeiro slide lá. Aí eu vou ter a resistência insulínica, eu começo a ter os contrarregulatórios atuando ali e a gente tendo isso aqui, né, todos esses defeitos. E aqui, então, exemplificando, a hiperglicemia vai levar a tudo isso aqui, tá? E aí, então, agora uma parte muito importante aqui, que eu quero que vocês frisem bem, e isso aqui sempre cai em provas, tá? Acredito que vai cair em prova de ENAMED, em prova de residência, porque assim, a gente tem que saber quem a gente vai rastrear. E atualmente, os guidelines são o quê? Para que a gente rastreie diabéticos tipo 2, assintomáticos, nós vamos rastrear todo mundo acima de 35 anos. Era 45, eles baixaram para 35 devido à incidência que a gente está tendo. E a gente vai rastrear abaixo de 35 os que tiverem sobrepeso ou obesidade com mais de um fator de risco. Então, o que seria? Aqueles, por exemplo, um paciente de 20 anos com sobrepeso e hipertensão. Um paciente de 30 anos com obesidade e triglicerídeo acima de 250, tá? Então, história familiar de DM em paciente de primeiro grau, DM2, história de doença cardiovascular, hipertensão, HDL abaixo de 35, triglicerídeo acima de 250, síndrome dos ovários policísticos, que é considerada lesão pré-diabética, acantose nígricas, que são aquelas marcas enegrecidas no pescoço, axila, virilha, que já são manifestação de resistência insulínica, sedentarismo, pré-diabetes em algum exame prévio, diabetes gestacional ou recém-nascido grande para idade gestacional, geralmente acima de 4 quilos, tá? E um questionário de field risk alto ou muito alto, tá? Então, na verdade, esse questionário é um questionário que foi elaborado para avaliar o risco de diabetes tipo 2 na população da Finlândia, não é uma população tão grande, então eles conseguiram acompanhar e elaborar um questionário para que
a gente possa ver se esse paciente é de maior risco. Então, se a gente for ver, esse questionário abrange idade, IMC, circunferência abdominal, então critérios de síndrome metabólica, e aqui mais algumas perguntas, e o paciente vai ter uma classificação conforme as respostas. E aí, o que é esse FIND risk? Então, esse FIND risk vai determinar, assim como existe para o colesterol, vocês vão ver lá que tem o risco cardíaco, né? Então, aqui vai determinar pacientes de alto risco para desenvolverem DM2, são aqueles que ficam entre 15 a 20 pontos, e de muito alto, aqueles que têm mais de 20 pontos. Então, esses pacientes de alto ou muito alto risco, eles já devem ser rastreados para diabetes tipo 2, tá? Então, na verdade, essas 3 categorias aqui vão ser rastreadas independente da idade. E esse rastreamento, como que a gente vai fazer? Então, aqui no Brasil, o que a gente tem feito? O ideal, gente, é o quê? É que a gente possa fazer ao mesmo tempo a dosagem da hemoglobina glicada e da glicose, depois de um jejum de 8 a 12 horas. Então, isso aqui é importante, tá? Então, 8 horas de jejum, ok, já tá de boa para fazer o exame. Então, a ideia é que a gente faça os dois juntos para fazer esse rastreamento. Se não puder, a gente faz uma glicemia, mas daí você vai ver que mesmo, né, esse inicial a gente vai fazer, mas daí isso vai desenrolar na sequência, já nós vamos ter um fluxograma mostrando isso. Mas o inicial sempre glicemia e glicada, ao mesmo tempo, tá? E aqui o professor já comentou com vocês também, então os critérios atuais para diabetes, eu vou vir aqui para esse quadro, então seria a glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou maior ou igual a 200 ao acaso com sintomas típicos de diabetes, ou no TTOG de 1 hora, após 75 gramas de glicose. Então, teste de tolerância aqui, eu vou fazer só um comentário, sei que o professor já falou com vocês, mas quero fazer um comentário. Gente, teste de tolerância. Então, o que é isso? O paciente vai no laboratório, vai ser dado um líquido doce. Naquele líquido tem 75 gramas de glicose, o equivalente a 75 gramas de glicose anidra. Tá? Como que o teste é feito? O paciente coleta o sangue em jejum, o paciente ingere o líquido e ele tem que ficar 1 hora sentado lá no laboratório, aguardando para fazer a segunda coleta. Se for o TTOG de 2 horas, 2 horas sentado. Se for uma gestante, a gente usa 3 horários. A gente usa jejum, 1 hora e 2 horas. Então, ela vai ter que ficar 2 horas sentada lá. Tá? E por que isso? Porque a gente às vezes vê nessas cidades do interior aqui da nossa região, eu já vi isso várias vezes, às vezes o paciente mora perto do laboratório, eu moro ali na frente, moro do lado, não sei o que tal, então eu vou tomar o líquido, vou ali em casa, daqui 1 hora eu volto, daqui 2 horas eu volto. Não pode, gente, tá? Isso não vai ter valor nenhum. Se o paciente ingerir o líquido e sair para andar, você perde o valor. Tá? Então não tem, a pessoa tem que ser orientada a ficar, então vocês sempre confiram se o exame é de fora, se a pessoa ficou no laboratório aguardando para fazer a segunda coleta para o exame ter valor, tá bom? E uma coisa importante também, nos 3 dias que antecedem o TTOG, seja de 1 hora ou de 2 horas, o paciente tem que ter uma dieta normal, ingerindo pelo menos 150 gramas de carboidrato. Por quê? Porque se também o paciente... Porque os pacientes são assim, tá? Eu não estou na sala de aula, então não posso fazer muito minhas brincadeirinhas. Aqui fica mais sem graça fazer olhando para o computador. Mas os pacientes, eles são danados, porque o que acontece? Se ele está num rastreamento, tipo TTOG, é porque ele já teve alguma glicemia alterada. E aí, sabe o que eles fazem? Eles têm medo de ter diabetes, porque todo mundo, ninguém quer ter um diagnóstico desse, nem de pré-diabetes, nem diabetes, nada. Então, o que eles fazem? Eles fazem dieta antes do teste. E aí eles alteram, camuflam o resultado do teste. Então, a alimentação tem que ser... Eu sempre falo para o paciente, continua a alimentação que o senhor está até hoje. A alimentação vai mudar depois do resultado do teste. Então, nesse teste, continua a mesma alimentação para não camuflar o resultado. Tá joia? E daí, o corte no de 1 hora maior ou igual a 209 é diabetes, no de 2 horas maior ou igual a 200, e a glicada maior ou igual a 6,5. Como eu disse para vocês, hoje a gente tem usado mais para todos os diagnósticos o teste de 1 hora, para que o paciente não precise ficar lá mais tempo, e não é só isso, esse teste parece que tem resultados mais confiáveis até do que a gente fazia. Então vamos lá, gente, com muita calma, vamos ler isso aqui.
tá? Eu sei que algoritmo não é legal que a gente passe para vocês cortando, assim, por exemplo, vou cortar aqui, mas esse aqui não, ele não tem muito sentido se a gente cortar. Depois, em casa, quando vocês forem estudar, eu quero que vocês vejam bem direitinho. Então, vamos lá. Rastreamento em assintomáticos, eu já falei quem são os pacientes que vão ser rastreados. Então, vamos aqui para o mais fácil. A gente pediu glicemia de jejum e glicada, que é o ideal, tá? Em ideal incluir ambos os testes. E daí veio jejum maior que 126 e glicada maior que 6,5. Pronto, tá fácil. Esse paciente tem diabetes confirmado, porque ele já tem 2 testes dizendo que ele tem diabetes. Tá, vamos para o outro lado. Então, o paciente tem exames normais, glicemia de jejum menor que 100 e glicada menor que 5,7. Tá bom. Ele tem menos de 3 fatores de risco, que a gente já colocou, e um fim de risk baixo intermediário. Ele pode fazer mudança de estilo de vida e repetir o exame a cada 3 anos. Agora, ele tem maior ou igual que 3 fatores de risco que a gente viu lá, e um fim de risk alto ou muito alto, ele vai ser triado com o teste de tolerância, porque daí a gente já vai para um segundo exame um pouquinho mais aprofundado, né? Porque daí eu vou testar realmente o pâncreas, eu vou dar açúcar e eu quero ver como que a gente tem essa resposta insulínica, dependendo do resultado da glicose que vier. Então, se ele no TTOG de 1 hora ficar menor que 155, ele é normal, mas vai repetir em 1 ano porque ele é de alto e muito alto risco. Se ele ficar num valor intermediário, quer dizer, num valor de pré-diabetes, então ele é pré-diabético, vai recomendar a mudança de estilo de vida e vai repetir em 1 ano, tá? E considerar a prevenção já com medicamento, que é aquilo que a gente comentou no pré-diabetes. Se vier maior ou igual a 209, então a gente tem um exame alterado, a gente vai repetir. Então, lembrem, eu preciso sempre de 2 exames para confirmar diagnóstico de diabetes. Então, eu tive um aqui, eu vou repetir, e aí, se for acima de maior ou igual a 209 em 1 hora, eu vou recomendar a mudança de estilo de vida ou tratamento farmacológico. E agora vamos no pessoal do meio, né? Então, o pessoal do meio que teve o quê? Por exemplo, teve a glicemia de jejum maior ou igual a 126 ou a glicada maior ou igual a 6,5, sem outro critério para diabetes, eu preciso de um segundo exame, porque aqui eu tinha um só, né? Então, ou eu tinha o jejum ou eu tinha a glicada. Então, eu tenho só um, eu vou precisar de um outro. Eu posso tentar jejum, glicado, ou eu posso tentar o teste de tolerância. Gente, aqui vamos ser prático, tá? Então, aqui eu vou passar experiência prática para vocês. Então, vamos imaginar assim que eu tenha um paciente que veio com uma glicose de jejum de 130. Tá bom. O que eu faço? Eu vou repetir essa glicose de jejum de 130? Não. Vamos já direto para o teste de tolerância. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aquilo que eu acabei de falar, gente. Então, o paciente recebeu uma jejum de 130, ele apavora, ele começa a fazer dieta. Aí você vai coletar a segunda glicemia de jejum. Se você só pedir a glicemia de jejum, vai vir em 110. E daí você fica sem saber, né? Se é diabetes ou não. Então, se você pedir o teste de tolerância, você já vai ter um exame um pouco mais aprofundado, porque vai ser um exame mais correto para você fazer o diagnóstico. Senão, você fica com uma glicose de jejum de diabetes, a outra nível de pré-diabetes, ou eventualmente até normal, quer dizer, você perde o teu parâmetro de diagnóstico, tá? Então, o segundo teste confirma diabetes. Se não confirmar, você vai repetir em 6 meses, mas sempre com mudança de estilo de vida. Se confirmar, ele vai para a categoria de diabético. Segundo cenário, você tem uma glicose entre 100 e 126 e, na verdade, você tem ou, né, uma glicada entre 5,7 e 6,5. O que você vai fazer? Daí não tem escapatória, você não vai ficar repetindo isso aqui, glicose em jejum e glicada, você vai fazer o teste de tolerância. E aí, conforme o resultado, se vier maior que 209, diabetes confirmado, se vier menor, é pré-diabetes. Moral da história, gente. Então, se a gente tem o diagnóstico pelo jejum e pela glicada, fechou os 2 alterados, beleza, nós vamos fechar. Se a gente não tem os 2 alterados e a gente for fazer um segundo exame, que geralmente é o que a gente tem que fazer, deem preferência para o teste de tolerância. Vocês vão ter mais dados para que vocês possam trabalhar sem ficar naquela indecisão se confirma ou não. Tá joia?
Mas vejam com calma isso aí, porque se vocês analisarem bem tranquilamente, não é difícil de entender. Bom, e aí quais são os sintomas típicos, né? Então, quando a gente fala lá, é diabético, se vier maior ou igual a 200 a qualquer horário do dia, desde que tenha sintomas. Quais são esses sintomas? Então, poliúria, polidípsia, polifagia, emagrecimento, desidratação e alguns que podem ser sugestivos, noctúria, uma visão turva, um cansaço, infecção recorrente, principalmente candidíase, e vamos pensar, né, a candidíase e a balanopochite, que é nome, ocorrem por quê? Porque ali naquela região você vai ter eliminação de açúcar, né, então você vai ter açúcar ali, são ambientes mais quentes, ambientes abafados, e que, onde você vai ter junto, né, tudo que fungo gosta, que é ambiente quente, com açúcar, então acaba proliferando o fungo. Má cicatrização de feridas, albuminúria transitória em DM1 com menos de 5 anos de doença. E aqui vem os sintomas clássicos que muitas vezes podem passar despercebidos, sabia? Chega paciente às vezes que quando você vai perguntar, ele já tem um sintoma há 60 dias, né? 30 dias, daí você fala assim, nossa, você não estava percebendo, você estava tomando muita água, fazendo muito xixi, né? Então, o que acontece, gente, é assim, existe um limiar renal de glicose. Então, quando a glicose aumenta demais no sangue, ela vai passar pela urina, e a glicose sendo eliminada na urina, ela ela é um carreador osmótico, né? Então, ela vai levar junto com ela água. Então, o paciente começa a perder muita água e o paciente começa a perder glicose na urina. Isso vai desencadear o quê? No centro da sede, lá no cérebro, então a gente vai ter né, estou perdendo muita água, eu vou ter sede. Como eu estou perdendo açúcar na urina, eu vou emagrecer. É por isso que a pessoa perde, ela não perde só açúcar, perde proteína, perde nutrientes, por isso que ela se sente fraca, tá? Então, vem da poliúria, na sequência a polidípsia, o emagrecimento, a polifagia, porque está perdendo peso, está toda nesse estado catabólico, aumenta o apetite, e o cansaço pela falta, né, pela perda dos nutrientes que estão ocorrendo. E como que nós vamos tratar diabetes? Assim como o pré-diabético, ou pré-diabetes, olha lá, MEV, né? Então, mudança de estilo de vida, medicamentos e controlando doenças associadas, principalmente hipertensão e dislipidemia. Então, a equipe multidisciplinar é essencial, gente. Se a gente puder, então, para que você tenha um resultado bom nesse teu tratamento do diabetes, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhor. Então, por exemplo, eu tenho condições de encaminhar para uma nutricionista, eu tenho condições de ter um preparador físico, eu tenho condição de ter equipe de enfermagem para auxiliar em insulina, para auxiliar desde conservação de insulina até técnica de aplicação, uso de medicação. Então, é um paciente polimedicado, é um paciente que envolve muitas situações. Eu posso ter um cirurgião vascular para me ajudar a avaliar a situação dos pés do paciente. Então, quer dizer, quanto mais gente estiver envolvida, melhor vai ser o teu resultado. A perda de peso é recomendada, de 5 a 10%, a gente já falou isso, inclusive para evitar diabetes e também para tratar. Atividade física torna o músculo mais responsivo à insulina, então você veja, aqui, em pré-diabético, eu posso ter redução de 42 a 63% do caso associado à atividade física e diminuição de peso. E a orientação dietética talvez seja o aspecto mais difícil da gente conseguir, porque a aderência a longo prazo é complicada, né? Não é fácil, a gente sabe, não é fácil controlar a alimentação. Então, diversas abordagens nutricionais são capazes de melhorar o controle glicêmico. De uma forma geral, é recomendado que seja uma dieta balanceada, com restrição de carboidratos simples e refinados de rápida absorção. Então, uma dieta que casa bem aqui. Olha, vocês vejam, a pessoa deve ser encorajada a diminuir a ingestão de carboidrato, a priorizar o uso de carboidratos de vegetais, legumes, leguminosas, frutas, laticínios, grãos, o que favorece a redução do índice glicêmico. Então, é uma dieta que cai muito bem, que é a dieta mais recomendada para o diabético, é a dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta que engloba tudo isso aqui. Então, bastante
carboidratos bons de origem vegetal, peixes, azeite, né? Então é uma dieta que, para diabético, é uma dieta que se mostra muito eficaz. Várias outras podem ser usadas, gente. Então, se você tiver um acompanhamento nutricional, o nutricionista vai sentar com o paciente e ver todas as comorbidades que ele tem, porque muitas vezes ele não tem só diabetes, né? Então ele tem diabetes, ele tem hipertensão, aumento de colesterol, triglicerídeo, gordura no fígado, aumento de ácido úrico. Então, nem sempre o que a gente vai recomendar para uma situação vai ser boa para outra condição do paciente. Então, por isso que se a gente tiver o suporte nutricional, o resultado é melhor. Quanto aos edulcorantes, então não há evidência conclusiva sobre benefício ou deletério, sobre efeito benéfico ou deletério atribuído aos adoçantes no controle glicêmico em paciente com DM2, tanto comparado quanto açúcar, quanto com outros adoçantes, nutrientes ou placebo. Então, por essa razão, gente, resumindo, é assim: o uso não deve visar a melhora de controle glicêmico. Então, aqui é o seguinte: quer usar adoçante? Pode usar, mas vai ser no intuito de substituição de açúcar, porque você não consegue ficar sem açúcar, tá? Então, ou também porque você quer reduzir a quantidade de calorias que você vai ingerir, mas não que vai ser benéfico ou que vai ser prejudicial, tá? O bom mesmo é se a gente puder evitar. Então, eu sempre falo para o paciente, ó, chá, café, suco, sem adoçante, sem açúcar, né? Vamos habituar, é uma questão de costume. É ruim o primeiro dia tomar café sem açúcar? É. Segundo, a gente se acostuma, tudo a gente acostuma na vida. Então, se a pessoa insistir, ela vai se acostumar. Então, não é proibido usar, mas melhor é não usar, tá? Os exercícios recomendados para pessoas com diabetes, então, exercícios resistidos, como musculação, exercício com peso, elástico, tudo isso para preservar a massa muscular, né? Aumentar a massa muscular também, mas não só os resistidos. Então, e outra coisa, os exercícios resistidos também diminuem a resistência insulínica, né? E os aeróbicos também têm sua função no papel cardiovascular, liberação de hormônios, que são hormônios que são euforizantes e melhoram uma série de coisas. Então, a gente estimula, na verdade, que sejam feitos os dois. E aqui, gente, quais que são as nossas metas? Então, nós vamos tratar o paciente diabético, a gente fez diagnóstico, nós vamos tratar e nós precisamos saber se o nosso tratamento está de acordo com o que é recomendado. Então, hoje o que a gente usa é da SBD de 2023, e eu vou me ater mais aqui. Glicada, gente, tem que estar abaixo de 7%, é a meta. Glicemia de jejum, de 80 a 130. Glicemia 2 horas pós-prandial, menor que 180, tá? Timing range, isso aqui vocês vão ver, que hoje é o que a gente fala, assim, é bem importante, principalmente no paciente DM1. A gente quer que a glicose dele esteja entre 70 e 180 em 70% das medidas, acima de 70% das medidas, é considerado um bom controle. Que esse paciente tenha menos de 4% de hipoglicemia abaixo de 70 e menos de 1% de hipoglicemia grave, que a gente fala que é abaixo de 54. Agora veja lá, se for um paciente idoso, as metas já mudam, né? Então, o idoso saudável, a glicada aceitável é menor que 7,5. Aqui continua a mesma coisa, muda só o nível de glicada. Agora, se é um idoso comprometido, um idoso mais frágil, que necessita ajuda de outras pessoas, que já está com mais dependência, né, ou que tem alguma doença mais grave, um problema cardíaco, renal. Então, o que acontece? Nesses pacientes é aceitável a glicada menor que 8, uma glicada mais alta, e os valores de glicemia de jejum também um pouquinho mais altos. Por quê? Porque é assim, gente, no idoso, nossa maior preocupação não é a hiperglicemia, às vezes, ali de 180, 200, não. Nossa maior preocupação nesse paciente é hipoglicemia, porque às vezes o que vai acontecer? Ele já é frágil, né? Um idoso assim mais debilitado, então ele vai ter uma hipoglicemia, ele pode sentir uma tontura, cair, bater a cabeça. Geralmente esses pacientes usam anticoagulante ou antiagregante plaquetário para prevenção cardíaca, fazem um AVC hemorrágico, ou caem, fazem uma fratura de fêmur, né? Então, a morbidade, quer dizer, a complicação desse paciente vai ser maior se a gente tentar
deixar isso muito restrito, eu diria assim, eles não vão se complicar do diabetes, eles vão se complicar do tratamento da hipoglicemia, né, do que vem em decorrência dela. Então, para esses pacientes, são permitidos níveis de glicose maiores, tá? Para evitar justamente as hipoglicemias. E daqui, queria só trouxe para vocês isso aqui, porque é uma coisa interessante. Então, a gente fala em glicada de 7, 7, 7. Ó, quem não souber o valor de normalidade que a gente almeja no tratamento, pelo amor de Deus, tem um 7 enorme aqui, ó, tá? Olha, 7, 7, 7, 7, 7, dia do meu aniversário. Grave, pronto. Então, é assim. Por que a gente quer... vocês vejam que eu tô dando... Quando a gente tá doentinha, né? A gente não tá muito legal. Até não tô rindo tanto, sou mais risonha. Então, o 7 vem da onde? É porque o 7 é uma média de 154. O 7 equivale a uma glicose média de 154. E sabe de onde que eles tiraram esse 7? Daqui, ó. Porque se é de 80, vamos imaginar, máximo 130 que eu posso no jejum, máximo que eu posso no pós-prandial é 180. Então, se eu somar aqui 310 divididos por 2, 154, e daí vem a tal da média do 7. Então, esse 7 seria a média entre a glicose máxima permitida no jejum e a glicose máxima permitida no 2 horas pós-prandial. Então, nunca mais vocês vão esquecer. Aqui é para lembrar, isso aqui é um gráfico de um sensor que a gente chama Libre, que o Libre traz para nós, que é só para mostrar o timing range. Então, veja só. A meta é o quê? Quando que a gente quer nesses pacientes? Que menos de 5% estejam muito alto, menos de 25% acima de 180 e que pelo menos 70% fique no intervalo alvo de 70 a 180. Gente, isso aqui quando a gente vai calibrar esses sensores, isso aqui é retirado de um relatório do Freestyle Libre, que eu já vou falar daqui a pouco. Quando a gente vai calibrar, a gente coloca essa glicose alvo aqui. Então, por isso que o aparelho vai conseguir nos fornecer certinho quanto das glicemias, o percentual das glicemias em cada nível desses. Bom, então eu estava falando, a gente, para monitorar a glicose, o que a gente usa? A gente usa glicosímetros, podem ser glicosímetros tradicionais, como esse aqui que vocês vão conhecer nos hospitais, nos postos de saúde. Esse aqui, ele ainda é especial, tá? O Option Nel, ele não é muito tradicional, sabe por quê? Porque é um glicosímetro que ele aceita fita para medir glicose e fita para medir cetona. Então, nos pacientes diabéticos tipo 1, que já tiveram cetoacidose, que a gente quer controlar mais, né? Ou o paciente que está, a gente já vai falar um pouquinho mais para frente ali, em algumas condições que a gente queira monitorar cetona, esse aparelho aceita a fita para dosar cetona no sangue também, né? Então, você tem a fitinha de glicose e o outro kit de fita de cetona. E aqui a gente tem os monitores contínuos de glicose, né, implantáveis, então o Sibionics ou o Freestyle Libre, que são aqueles monitores que vão ficar ali e a gente vai conseguindo monitorar pelo celular os níveis glicêmicos em tempo real, tá? Então, que tipo de monitorização existe? Os glicosímetros convencionais, que eu já falei, eles vão medir a glicemia capilar, eles têm limite, geralmente, quando aparecer LO, quer dizer que está abaixo de 10 e 20, quando aparecer high, HI no aparelho, quer dizer que está acima de 600. Entre esses valores aqui, eles vão dar o número no glicosímetro. Existem fitas de cetonuras ou o cetona no sangue, que a gente prefere, que é o Freestyle Option Nel, que eu acabei de falar. Existe testes point of care, então ponta de dedo também existe, capilar para dosar a glicada para uma gota de sangue. Também existe, isso aqui é feito em campanhas às vezes. Eu até tenho um aparelho, só que os kits são muito caros, acabam não compensando. Então, quando há campanhas em que você tem a doação do kitzinho para fazer, vale a pena porque o dado é bem fidedigno, tá? Da glicada. Você tem os sistemas de monitorização contínua de glicose, que eu acabei de falar, que vão medir a glicemia intersticial. E aqui tem um Eversense, que só tem fora do Brasil, que é um sensor que é implantado no subcutâneo, tá? Ele tem uma vida útil de 6 meses, tem agora o Eversense 2 já com 1 ano de duração, então ele é implantável no subcutâneo. E ele vai fazendo as coletas dos dados em tempos reais, que são levados a um smartphone, assim como é o Freestyle Libre também. Então, aqui, o Libre 2, que é esse que eu estava falando, então, um pequeno sensor no formato de uma moeda de R$1. Na região posterior do braço, o paciente vai fazendo
os escaneamentos, o Libre 2 hoje em dia não precisa nem passar, você só passa se você quiser gravar o valor. Você pode colocar ele ali ao seu lado, uma distância de 1 metro, 1,5 metro, ele fica fazendo a leitura em tempo real. Você está aqui trabalhando, você olha no celular, você está vendo quanto está a sua glicose, tá? A gente tem que pensar assim, gente, a gente vai... desculpa, não, tá aqui, eu achei que eu tinha colocado um outro slide aqui. A gente vai ter um atraso de 5 a 10 minutos em relação à glicemia capilar. Por quê? Porque eu estou fazendo leitura do líquido intersticial. Esse aparelho, ele tem ali, não é, como se fosse um filamento, parece uma linha de pesca, o sensor não é uma agulha, tá? E vai ficar no líquido intersticial, então não é no capilar, e por isso há um atraso de 5 a 10 minutos. Então, o que você tem no capilar, você vai ter 10 minutos depois no Libre, tá? Então, quando vocês veem ali o valor que está dando no aparelho, por exemplo, por isso que a gente usa bem as setas de tendência. Então, esse aqui está dando 102 com uma setinha que fica plana. Essa setinha quer dizer que no momento que você está vendo, está em torno disso mesmo. Agora, vamos imaginar que dê 102 com a seta para baixo. Quer dizer, olha, no momento que você está olhando agora, a glicose já está mais baixa, tá? Porque no capilar ela já está mais à frente do que o resultado que você está vendo ali. Então, para que serve isso aqui, gente? Se eu tenho, por exemplo, 80 e uma seta para baixo, a hora que eu olhei aquilo, eu já preciso comer alguma coisa, porque minha glicemia já está mais baixa que 80. Então, as setas de tendência. Existe o LibreView, que é um programa de computador, que consegue fazer download dos dados do leitor, que vai para uma plataforma que é compartilhada entre o médico e o paciente. Então, o paciente me autoriza a entrar no LibreView e ver o relatório dele. Eu consigo acompanhar semanalmente, diariamente, como que estão as glicemias dele. E aqui, por fim, gente, só as frequências sugeridas de teste, tá? E glicemia conforme a condição clínica. Então, a gente vai fazer mais testes. Eu não sei por que está aparecendo isso aqui, desculpe, mas não vai aparecer para vocês. A gente vai fazer maior teste quando a gente inicia o tratamento, quando a gente vai mudar a medicação, quando o paciente está em algum estresse cirúrgico, infecções, né? Então, alguma situação mais grave, aí eu vou monitorar mais vezes. E quando eu for monitorar, o que eu vou fazer? Geralmente a gente faz antes do café da manhã, almoço e jantar, e faz 2 horas após o café da manhã, almoço e jantar, tá? Então, assim que a gente monitora. Por isso, às vezes eu preciso de bastante teste. Quanto mais teste eu tenho, mais eu consigo compreender o diabetes daquele paciente. Quanto mais teste o paciente faz, mais ele também consegue compreender o diabetes dele. Então, ele vai conseguir compreender que alimento que altera mais a glicemia ou não. Você sabe que o fazer os testes, e hoje com esses dispositivos que a gente tem que não precisa furar, porque são implantados, né, no subcutâneo, eles são muito educativos, porque o paciente, eu falo que assim, o que a gente não vê, a gente não é obrigado a tomar uma atitude. Quando eles colocam o sensor, eles se assustam. Eles falam, nossa, eu não imaginava que estava 200, 300, 200, 300, e daí eles conseguem ver direitinho que tipo de alimento que come. Doutora, não posso comer arroz branco sobe demais. Então, troque por alguma outra opção. E eles vão ajudando o nutricionista também a dizer o que dá e o que não dá, porque as pessoas são diferentes e os alimentos vão ter uma resposta diferente em cada indivíduo. Então, eles conseguem passar isso direitinho para nutricionista. Então, é muito interessante. Então, para o paciente, serve para confrontar ele com uma realidade que ele não tem. É tão interessante. Então, às vezes eu recebo paciente de primeira consulta, tá lá com 180, 200, daí você pede para monitorar, que você vai começar a medicação. E daqui a pouco ele liga desesperado. Eu tô fazendo os testes, tem horário que aparece 300, tem horário que aparece, não sei o que, tal. Daí você fala para o paciente, olha, tá vendo? Você estava com isso aí, você não estava sabendo. Então, é isso aí, dia após dia, durante anos, que vão te levar à complicação. Então, quanto mais testes você fizer, quanto mais você tiver domínio do teu diabetes, mais você vai compreender a tua doença, mais você vai poder atuar, tá? Agora, é óbvio, 6 testes por dia ali, nós não vamos fazer ponta de dedo nisso, né? Então, eu às vezes faço por um período, peço que intercale, se é um DM2, DM1 a gente tem que fazer mais mesmo, mas se é um DM2, eu peço às vezes que intercale, faça 2 por dia em horários diferentes, né? Para me mandar dali uns 10 dias para ter uma ideia, mas se tiver
a monitorização contínua, aí eles podem fazer tranquilamente essas medidas até mais, né, porque aí a gente vai conseguir ter mais ideias de se o nosso tratamento está sendo eficaz e o que que a gente precisa corrigir na alimentação, tá joia? Gente, então por hoje é só. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e a semana que vem, então, eu volto com, se Deus quiser, aula presencial, não, e ele vai querer, vai ser aula presencial, e daí com o tratamento de diabetes, tá? Então eu vou deixar uma aula mais de casos clínicos, uma coisa assim, porque o professor, a parte que eu tenho na aula de tratamento de diabetes, que seria explicar mecanismo de ação de drogas, eh, indicação, às vezes, de alguma situação, uma parte mais farmacológica, o professor Gustavo vai fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais a aplicação, quer dizer, em que situação você usa determinada droga, tá joia? Então, um abraço, até lá, se Deus quiser.